Vamos continuar falando de Estados Unidos, principalmente, porque apesar do Brasil ser um dos principais alvos das taxações de Donald Trump, ele não é o único. Desde abril de 2025, o presidente dos Estados Unidos vem anunciando essa aplicação de tarifas para vários países. Para o nosso caso foi de 10%, mas Reino Unido, México, Japão são alguns desses atingidos por essas taxações, assim como o Celso falou agora há pouco. As tarifas variam, sendo o Brasil mais atingido. A proposta, segundo Trump, tem como principal finalidade forçar parceiros comerciais a negociarem tratados considerados desvantajosos para os Estados Unidos. A Casa Branca afirma que muitas nações se beneficiaram por décadas de um comércio desigual, protegido por tarifas baixas dos Estados Unidos, enquanto impunham barreiras às exportações americanas. Esse embate econômico com tantos países tem tensionado a diplomacia mundo afora, especialmente com o Brasil, como já falamos bastante aqui. A gente vai conversar agora com o internacionalista Roberto Goulart. Roberto, muito bom dia. Eu queria abrir contigo dessa vez, não falando exatamente do Brasil nesse primeiro momento, mas sobre esse gancho que o Celso Figueiredo deixou pra gente. Eu não perguntei para ele, porque eu queria perguntar exatamente para você, Roberto, que é a questão da taxação com a União Europeia, que já tem o entendimento de que ela realmente não foi positiva, como a Ursula von der Leyen estava ali declarando, tirou foto com Trump, feliz, dando as mãos, aquela foto clássica de quando depois ali de autoridades conseguem entrar num senso comum. Ela conseguiu baixar de 30% para 15% e aí as primeiras capas de jornal foram assim com uma negociação bem sucedida, mas com uma taxação ali, um investimento da União Europeia aos Estados Unidos de 700 bilhões de dólares nas taxas ali aduaneiras. Mas logo depois, diversos países ali começaram a reagir. A Itália, que é de direita, né, que tem o governo ali de direita, seguiu ali falando que vai dar tudo certo, embora seja muito prejudicada pela taxação. Mas a França já criticou bastante, falou um pouco parecido com o que o Brasil vem defendendo aqui, que é a questão da soberania nacional, disse que foi uma demonstração gigante de submissão aos americanos. Então eu queria falar sobre isso, Roberto, contigo. Foi uma submissão? É isso? Trump está conseguindo impor as suas vontades pelo mundo afora? Bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer falar com você e toda a sua audiência. Bem, o que a União Europeia negociou com o Trump no último final de semana foi que, como você bem destacou, que as tarifas em torno de 15% para os produtos europeus que vão para os Estados Unidos, mas os produtos dos Estados Unidos para a União Europeia vão pagar cerca de 1% em média de tarifa. Então aí que está um mau negócio. Segundo, o comércio entre Estados Unidos e os 27 países da União Europeia é da ordem de 2 trilhões de dólares. Então um volume muito grande, mais ou menos, para ter uma ideia, o PIB brasileiro. E também nós vimos a manifestação, você mencionou da Itália, mas a França também, em que o Macron, né, declarou que se a União Europeia quer ser grande, quer ser um ator político global, ela tem que ser temida, e que a Ursula von der Leyen teria apequenado a União Europeia. Então é uma questão importante para se pensar as tarifas do Trump também em relação aos outros países. Por quê? Quando o Trump taxou a União Europeia em 30%, rapidamente, né, começou-se a ventilar notícias, ideias do seguinte: então todos os países, ou no caso a União Europeia, né, e os demais países afetados pelas tarifas dos Estados Unidos, eles tendem a se unir para conversar, para repensar a Organização Mundial do Comércio, né, para repensar, enfim, as relações com os Estados Unidos. Mas o fato é que, como os Estados Unidos entabularam negociações com a União Europeia, já tinham entabulado com o Japão e estão se acertando, né, tudo indica, com a China, o que vai sobrar para negociar com os Estados Unidos são países, sobretudo intermediários, né, nas relações internacionais,
Brasil, África do Sul, o México, né? E por aí vai. E agora os Estados Unidos também ameaçando a Índia. Então, do que foi anunciado, a União Europeia se apequenou frente aos Estados Unidos e Ursula von der Leyen, que lá atrás, né, quando a primeira rodada de tarifas impostas pelo Trump, ela fez um discurso mais duro, um discurso, né, contra o protecionismo, um discurso contra, né, o neomercantilismo, enfim, que o país só pensa nele, e agora ela estava mais suave, né, e estava, nas imagens a gente vê, muito mais feliz, parece até leve, né, de ter, como se tivesse ganho o campeonato nacional. E nessas comparações e também nessas análises, né, do quanto o Trump tem colocado, assim, imposto em relação ao mundo todo, já que na questão do tarifaço são 25 países, enfim, a União Europeia, o presidente do Brasil, Lula, deu uma entrevista, né, ao New York Times ontem, reforçando o quanto ele ia seguir tentando garantir a soberania nacional. Foi muito criticado por muita gente, dizendo que aquela ali era mais uma demonstração política de dificuldade, ou que poderia dificultar ainda mais as negociações com os Estados Unidos para tentar reverter o tarifaço. Mas o que a gente viu foi o contrário. O que a gente viu é que, ao longo do dia, Trump assinou o tarifaço com o Brasil, mas deixando quase 700 produtos, matérias-primas, de fora, né, da taxação dos 50%, vai continuar com os 10%, mas suco de laranja, madeira, óleo de petróleo, castanhas, materiais ali para a produção de aeronaves, diversos produtos que tinham uma preocupação muito grande e já uma tentativa do governo brasileiro de retirá-los, né, de colocarem ali na lista de exceções. Então, o que se mostrou na assinatura do tarifaço pelo Trump é que o Brasil conseguiu, de certa forma, fazer as suas negociações e talvez até ter aberto ali também um flanco para futuras negociações, já que o tarifaço vai acontecer mesmo com essa assinatura. Ele decreta que dia 6 de agosto é o nosso dia de revolução aí comercial com os Estados Unidos, mas mostrou que o Brasil conseguiu não se impor, mas negociar, né? Contrariando a uma expectativa, principalmente da direita, de que o Brasil, com a atitude de Lula, de tentar garantir a soberania nacional, não ia conseguir, que era um conflito muito grande político entre Lula e Trump. Não foi o que a gente viu acontecer. Sim, o fatalismo, né, que algumas análises tinham, né, se expressaram nos últimos dias, ou se preferimos, né, Natália, desde o dia 9 de julho, quando as tarifas foram anunciadas contra o Brasil, nós sabemos que ela era uma chantagem pura, né, desde o início. E agora, ontem, quando o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores do nosso país, anunciou, após o encontro com Marco Rubio, né, o homólogo lá nos Estados Unidos, o encontro, os termos da conversa, alguns pontos ele adiantou, porque, é claro, uma conversa como essa você não divulga, né, todo o teor dela, mas mostrou sim que a posição brasileira foi acertada. O que fez o presidente Lula de imediato? Ele instruiu seus ministros, sobretudo Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Fernando Haddad, da Fazenda, o vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, que eles coordenassem, né, as conversas, os diálogos, estudassem, mobilizassem a expertise brasileira, dentro e fora do governo, para entabular as negociações com os Estados Unidos. E o que nós vimos é que o Brasil você citou a matéria do New York Times, o Brasil atuou em diferentes frentes, reforçou a posição do país da embaixada, né, brasileira em Washington, trabalhou junto a parlamentares dos Estados Unidos, associações empresariais dos Estados Unidos, mas também na imprensa nos Estados Unidos, né? O Lula deu mais de uma entrevista e também nós tivemos artigos publicados tanto por brasileiros
né, do governo, como o Jorge Messias, da AGU, mas também tivemos prêmios nobres nos Estados Unidos se manifestando, né, mais de uma vez sobre, né, o absurdo que eram essas tarifas contra o Brasil. E o Brasil, então, não, como você diz, uma negociação ele não tem que se impor, né, num jogo de soma zero, é o que o Trump busca, ou seja, o que um ganha, necessariamente o outro vai perder, mas o Brasil conseguiu, sim, fazer valer a diplomacia profissional que tem e também a expertise que o Brasil tem nas relações comerciais internacionais e que mostram que, também, por outro lado, demonstram, melhor dizendo, que os Estados Unidos podem muita coisa, mas não podem tudo. Então, você listou os produtos aí, e a indústria aeronáutica brasileira, no caso a Embraer, tem uma relação de interdependência muito forte com a Boeing nos Estados Unidos, por exemplo. A Boeing, inclusive, chegou a afirmar, né, um compromisso de compra da parte da aviação civil da Embraer, o que depois não se confirmou. Portanto, a Boeing é uma dessas empresas, né, que é considerada assim, um orgulho nacional. Desculpa, a Embraer, né? Melhor dizendo, e tanto assim que a Boeing queria comprá-la. Então, o fato é que os Estados Unidos demonstram também que, como com a China, com o Japão, que a negociação com outros países, que eles podem tudo, podem muita coisa, mas não podem tudo. E você mencionou um ponto importante na questão anterior, Natália, que os Estados Unidos, o Trump tem esse discurso de que os Estados Unidos é muito generoso nas relações comerciais, que os Estados Unidos perdem nos acordos. Eu não conheço nenhum acordo comercial do pós-Segunda Guerra Mundial, né, em que os Estados Unidos têm entrado para perder. Nenhum acordo, nenhum acordo. E o fato é que o Trump, logo que ele entrou, quem ele atacou primeiro? O México e o Canadá. Porque no primeiro governo dele, ele refez o NAFTA, né, uma imposição, sobretudo ao México, e eles trabalham com a interpretação, o governo Trump, de que no ano que vem é o ano que está marcado por uma revisão do NAFTA, mas que eles consideram que eles poderão pôr fim ao NAFTA, que agora tem o nome de USMCA. Então, o México e o Canadá tá uma situação mais tensa ainda com os Estados Unidos do que o Brasil, embora, né, o nosso ponto seja as tarifas comerciais e não um acordo mais amplo, como o que vigora entre os três países, Canadá, Estados Unidos e México, desde 1994. Roberto, não tem como a gente não falar também sobre... olha como a coisa toda é muito confusa e complexa, né? Porque ao mesmo tempo que o Brasil se saiu de uma forma positiva, né? Vai ter o tarifaço, vai ser extremamente difícil, muita gente vai ter aí que rebolar para conseguir garantir os empregos, vai ser extremamente complexo, mas dentro do possível o Brasil acabou saindo bem aí, né? E que agora pode fazer novas negociações, tem já esse entendimento. Mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, o presidente americano e o Tesouro americano, melhor dizendo, vai lá e adiciona o ministro Alexandre de Moraes, uma figura democrática que faz parte do nosso sistema democrático, à lista ao lado de nomes de ditadores, terroristas, que é o enquadramento na lei Magnitsky. Não tem como, portanto, a gente não falar sobre isso, né? Da complexidade da coisa, que enquanto a gente consegue mostrar que está ali conseguindo fazer uma negociação, é muito difícil, mas está, ao mesmo tempo, o governo americano mostra que está muito atento ao que acontece dentro do Brasil, que não concorda, que quer interferir, né, em como a justiça brasileira segue aqui os seus entendimentos e vai sim sancionar essas figuras. O Scott Bessent, o secretário do Tesouro, deixa muito claro ali na sanção que pode não ficar apenas a Moraes, pode se estender a figuras que o apoiam, que concordam com as atitudes dele, e que isso pode ser muito pior do que já é, porque é realmente uma situação assustadora, né, adicionar uma figura democrática a essa lista de pessoas horrorosas, né, que estão ali na lei Magnitsky.
Natália, a Inglaterra no século XIX, quando ela era, né, o poder, né, maior no mundo, ou seja, exercia uma hegemonia, o imperialismo no mundo, a Inglaterra, no caso da Índia, que se tornou independente em 1947, ela impunha na Índia e em outros territórios mundo afora o princípio da extraterritorialidade, ou seja, querer que a sua lei venha valer, melhor, impunha sua lei a outros países. É exatamente isso que está acontecendo. O Brasil é um país soberano. Quando a gente diz que um país é soberano, é porque não existe ele não, para tomar suas decisões, ele não precisa consultar ninguém fora do país. O Brasil é um país soberano, um país independente, e o Brasil não se submete aos Estados Unidos, e nem a um outro país. Então, o que o Trump está buscando com essa legislação, quando ele diz vou ameaçar outras figuras públicas, é porque ele está querendo esticar a corda com o Brasil, como eu já, né, mencionei aqui numa outra ocasião, infernizar a vida do Brasil. Então, Trump está querendo, com essa sanção, né, inaceitável ao ministro Alexandre de Moraes, né, lembrar que o Alexandre de Moraes, como os outros ministros que estão no Supremo Tribunal Federal do Brasil, brasileiro, eles foram aprovados numa sabatina no Senado, no rito constitucional. Então, o fato é que essa é uma agressão contra o Brasil. Quando ele diz que ao bel prazer dele ele vai escolher quem ele quer sancionar, é porque o Trump acha que o Brasil é uma república das bananas, e não é. Não é, está muito equivocado. Então o Trump, ele vai em algum momento ter que recuar dessa medida. Porque os Estados Unidos, nessa hegemonia que ele tem, que ele busca exercer no campo econômico, no campo político, até mesmo no campo tecnológico, ela está em declínio. Né? E os Estados Unidos buscam, né, com o Trump, querer fazer com que os países, né, sigam aquilo que vai resultar, né, na satisfação dos seus interesses. E aí tem um outro ponto importante, é que o Trump, logo que ele chegou, quem é o Trump, né? Se os Estados Unidos tivessem uma legislação parecida com a do Brasil, não precisava ser igual, mas parecida, o Trump estava inelegível. O Bolsonaro ficou inelegível por conta da tentativa de golpe de Estado, porque ele está sendo julgado, a abolição violenta do Estado democrático, né? Atentar contra as instituições democráticas do nosso país em 6 meses. O Trump não ficou inelegível. E o Trump, ele está, os processos estão suspensos na justiça dos Estados Unidos. Então, o Trump, logo que ele chegou, o que ele fez? Ele deu indulto a 1.600 delinquentes, alguns já condenados, e com penas baixas, considerando que 5 pessoas morreram, perderam a vida na invasão de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio. E no Brasil, nós temos penas de 17, 18 anos e seguem os processos. Então, nesse ponto, o Trump ele está trabalhando, enfim, para punir, segundo ele, que eu acho que não vai punir, porque vai ser inócuo essas medidas contra o Alexandre de Moraes. Agora, será que ele vai ficar, né, no judiciário brasileiro, ou ele vai querer também sancionar ministros do governo Lula, ou até mesmo o próprio Lula? Porque aí, se esse for o sinal, o que nós estamos vendo? É que o conflito não é apenas um conflito comercial, e como nós sabemos, está bem indicado, o Trump quer intervir nas eleições brasileiras do ano que vem. Então, ele já está antecipando isso, e ele quer punir quem? Apenas por Alexandre de Moraes ser da Suprema, né, Supremo Tribunal Federal, ou ele quer punir os ministros do Supremo que também são do Tribunal Superior Eleitoral? Então, essa medida, o Brasil tem que responder também com muita firmeza, assim como o fez no caso das tarifas. Muito bom, Roberto Goulart, nosso internacionalista que está sempre aqui conosco para a gente entender tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque o Brasil está extremamente ligado a todas essas questões e agora com total foco do presidente Donald Trump. Obrigada, viu, Roberto? É sempre um prazer falar contigo.
Eu que agradeço o convite, Natália, e um prazer também falar com você e também se dirigir a toda a sua audiência. Muito bom. Até uma próxima, com certeza vai ser muito em breve.